Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Está de regresso o Fogo e Fúria, comigo, Ruben Martins, e como sempre com o Pedro Guerreiro. Viva, Pedro! Viva, Ruben! Pedro, não foi há muito tempo que nós falámos pela última vez. Na realidade, gravámos P24 nesta madrugada, de terça para quarta-feira, já depois de sabermos que havia um acordo de cessar-fogo entre o Irão e os Estados Unidos. E pouco mais de 24 horas depois, Pedro, o que sabemos é que este acordo de cessar-fogo parece estar um pouco instável. Na prática, a guerra parou? Houve aqui algum reatar dos combates? O que é que se está a passar ao certo, Pedro? Olha, eu acho que ninguém sabe. E eu faço uma pergunta em resposta à tua pergunta, que é uma provocação. Qual cessar-fogo? É que aconteceram coisas muito curiosas desde a noite passada. Ou seja, há várias violações do acordo de cessar-fogo. A violação mais relevante são os ataques israelitas ao Hezbollah, ao grupo pró-iraniano Hezbollah, no Líbano, que levou o Irão a dizer, atenção, vocês estão a violar o acordo, porque o acordo contemplava uma pausa em todas as hostilidades, não apenas entre os Estados Unidos e o Irão, mas também entre os nossos aliados e inimigos em toda a região, incluindo entre Israel e o Hezbollah no Líbano. Só que os Estados Unidos, em primeiro lugar Israel e depois os Estados Unidos, incluindo esta noite J.D. Vance, o vice-presidente norte-americano, vieram dizer que o Líbano nunca fez parte do acordo de cessar-fogo anunciado ontem à noite. No entanto, o primeiro-ministro paquistanês, o Paquistão é que mediou este acordo de ontem à noite, tinha dito logo ontem à noite na rede social X que o Líbano fazia parte do acordo, sim senhor. Portanto, parece que os vários países têm versões diferentes do que é que entendem que é o acordo de cessar-fogo, e esta noite a CNN especulava algo, enfim, surreal, que é que este acordo poderá não ter uma versão escrita. Poderá ter sido apenas uma versão verbal, um acordo verbal entre os vários países, e não há nenhum documento escrito que diga exatamente o que é que foi acordado, não é? E terá havido aqui uma espécie de lost in translation, Pedro, foi isso? Não sei, ou simplesmente muito amadorismo nos contactos, ou muito voluntarismo, por um lado, e é claro que a iniciativa paquistanesa na noite passada, e diz também que da China é de louvar, mas da parte dos Estados Unidos, que neste momento tem a sua máquina diplomática de décadas substituída por gente completamente desqualificada do ponto de vista diplomático, que são o genro de Trump, o amigo de Trump, enfim, pode ter havido ali algum amadorismo. Portanto, está ali a falhar qualquer coisa. Há também toda a questão do passo seguinte a este cessar-fogo, que seria a negociação de um acordo de paz. Ontem à noite Trump tinha dito que a proposta de 10 pontos apresentada pelo Irão esta semana era uma boa base de trabalho para esse acordo de paz. Só que depois tu vais ler essa proposta de 10 pontos, tal como o Irão a apresenta, e é quase uma carta de rendição dos Estados Unidos, porque implica coisas como a retirada norte-americana militar do Golfo, portanto, tirar soldados americanos de todas aquelas bases que os Estados Unidos têm ali no Golfo, o reconhecimento da gestão e da soberania iraniana sobre o Estreito de Hormuz. Não há nenhuma exigência também em relação ao nuclear, ou seja, o Irão não tem ali nenhuma obrigação de devolver ou entregar aqueles 400 quilos de urânio altamente enriquecido. Enfim, é um documento muito favorável ao Irão e muito desfavorável aos Estados Unidos, que não se entende porque é que Trump ontem à noite disse que o aceitava. Portanto, o que é que se está a passar aqui? Será que também há má fé por parte do Irão? Será que é o Irão que está a mentir? Não podemos presumir, neste caso, que o regime iraniano também é uma coleção de gente idónea, não é? Mas, portanto, há esta grande confusão sobre o que é o contorno do cessar-fogo,
o que é que vai acontecer na sexta-feira com a primeira reunião marcada entre americanos e iranianos em Islamabad, e durante o dia houve sinais muito negativos, ou seja, logo ontem à noite continuaram a voar mísseis iranianos contra vários países do Golfo e contra Israel. Israel esta manhã atacou brutalmente o Líbano. No Estreito de Hormuz passaram ao longo do dia de hoje apenas 4 navios. Portanto, o estreito não está verdadeiramente aberto. Trump diz que o Irão tem que entregar o urânio, o Irão diz que isso não está contemplado no acordo. Portanto, isto tem muita margem para falhar e é um acordo muito, muito frágil. Pedro, vamos agora à frente interna desta questão. Como é que este cessar-fogo está a ser recebido nos Estados Unidos? Fez parar aqueles apelos que nós tínhamos ouvido, em particular na última semana, em relação à destituição do presidente? Este cenário é mesmo, ainda que remotamente, é mesmo possível ou provável? Bem, eu respondo já a isso. Eu acho que é muito improvável Trump ser destituído, não é? Vamos dizer o que é que está em cima da mesa. Há 2 vias para destituir Donald Trump. Uma, a muito aludida 25ª emenda da Constituição norte-americana, em que se declara que o presidente não tem faculdades mentais ou físicas para continuar a ser presidente, só que isso é ativado dentro do próprio governo norte-americano, ou seja, era o vice-presidente e uma maioria dos membros do executivo que declaravam que, bom, infelizmente o nosso presidente não pode continuar a exercer as suas funções, vamos afastá-lo. E isso depois, caso o presidente contestasse essa avaliação, havia uma votação no Congresso e depois essa destituição tinha que ser reafirmada por 2/3 do Congresso. Ora, isto vamos já pôr isto de parte, é que é claro que J.D. Vance não vai dar o golpe, nem metade dos membros da administração Trump querem se livrar de Trump hoje. Se calhar vão querer livrar-se em novembro, mas não hoje. E também não vai haver essa votação no Congresso, porque há maiorias republicanas, tanto no Senado como na Câmara dos Representantes, e ainda que haja alguma insatisfação, não vai haver maiorias de 2/3 a querer depor Trump. Depois há outra via mais conhecida, que é a do impeachment, que é de abrir um julgamento no Congresso. Só que aí também são necessárias, em primeiro lugar, é necessária uma maioria simples na Câmara dos Representantes e depois o julgamento sobe ao Senado e aí é necessária uma nova maioria de 2/3. Novamente, é altamente improvável que isto aconteça, tendo em conta os votos republicanos à data, não é? Não há uma maioria democrata, nem sequer uma maioria de democratas e de republicanos críticos de Trump que torna impossível destituir Trump. Agora, tu perguntavas-me se isto tinha mudado, este cessar-fogo de ontem à noite tinha mudado esta equação. Eu diria que não, ou seja, os democratas continuam, e neste momento são 85 membros democratas do Congresso que defendem a destituição de Trump, e esses 85 mantêm-se. Têm até o apoio fora do Congresso de vários nomes do universo republicano que se tornaram críticos de Donald Trump, como, enfim, figuras de extrema-direita como Candace Owens e Alex Jones, ou então figuras um pouco mais respeitáveis como aquele antigo assessor da Casa Branca, o Anthony Scaramucci, que tem agora um muito recomendável podcast, o The Rest is Politics, nos Estados Unidos. Enfim, mas estamos a falar de um movimento minoritário que pode perder o gás se o cessar-fogo se mantiver e houver paz, pode voltar a ganhar algum gás se voltarmos à guerra, o que é sempre uma probabilidade porque este acordo é muito frágil. Portanto, não altera significativamente a equação e também porque os propósitos continuam a estar lá. O que é que os democratas usam como argumento para destituir Trump? É a ilegalidade da guerra. Isto foi uma guerra declarada sem passar por uma votação no Congresso, como manda a Constituição. Número 2, é aquela declaração, ou as declarações que Trump fez no início desta semana e durante o fim de semana, de matar uma civilização inteira, de cometer crimes de guerra e dele dizer em conferência de imprensa que não tinha problema nenhum em cometer crimes de guerra. Portanto, é isso que está
na base dessa ideia de destituir Trump, mas ela é inviável por motivos políticos. E a direita nos Estados Unidos, como é que está a receber este cessar-fogo depois de, durante tanto tempo, ter apoiado esta intervenção do presidente Donald Trump e ter defendido que os Estados Unidos estavam a ganhar a guerra, olhando agora para este acordo de cessar-fogo ou para esta pausa nos combates, se é que podemos chamar assim, como já vimos, como é que a direita tem recebido tudo isto, Pedro? Há duas visões. Há aquela que eu te referi, que é de críticos dentro do universo MAGA, que defendem que os Estados Unidos não se devem envolver em guerra nenhuma, muito menos numa guerra no Médio Oriente, muito menos numa guerra que tenha Israel ao seu lado, e, portanto, essa crítica é natural, não tem grandes efeitos políticos, porque é gente que está um bocadinho de fora do círculo imediato de Trump. Depois há uma crítica mais institucional dentro do Congresso, até de aliados como Lindsey Graham, que é um republicano, que é um dos maiores defensores de um ataque ao Irão, mas já há décadas, que está muito preocupado, ele e as pessoas que pensam como ele, estão muito preocupadas com a fragilidade deste acordo e com a ausência também de exigências concretas em relação ao nuclear, em relação à reabertura do Estreito de Hormuz. Eles, ou seja, são apoiantes de Trump, mas não creem que este acordo vá durar muito tempo e, no fundo, eles pensam o que talvez nós pensamos todos neste momento, que é: nós não estamos necessariamente no fim da guerra, estamos aqui numa pausa técnica. Pedro, muito obrigado por este bocadinho, foi um prazer ter falado contigo. Voltamos para a semana para mais um Fogo e Fúria. Um abraço. Um abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.